Meus amigos e minhas amigas, é nessa terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, que eu estou trazendo para vocês algumas notícias que estão acontecendo no nosso dia a dia. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, chuvas volumosas atingem diferentes cidades. Quem aponta isso é a Metsul, mas a probabilidade de temporais não está descartada. Também oscilações na rede elétrica tiram a paz de clientes da CEE Equatorial, aqui do nosso Rio Grande do Sul. Moradores ali da Ilha do Pavão, para quem conhece Porto Alegre, eles protestam contra a falta de luz na ponte do Guaíba. É uma ponte que liga Porto Alegre à cidade de Guaíba. Uma repórter também no Grenal no domingo registrou uma ocorrência policial por importunação sexual do personagem do mascote do Saci, que é do Inter. Diz que após o gol ele tentou beijá-la. A diretoria já anunciou que o funcionário está afastado até que se encerre as investigações. Também um condomínio na Zona Norte, que há pouco tempo houve uma explosão sobre vazamento de gás, e agora mais uma torre foi evacuada, porque disseram que um novo vazamento aconteceu. Também uma operação policial lá no Rio de Janeiro. Até agora, pelo menos 7 mortos e 6 feridos. Fuzis e pistolas foram apreendidas. É uma grande operação contra a criminalidade. Também, fato lamentável que aconteceu ontem, um advogado foi assassinado, executado a tiros na próxima sede da OAB, lá no Rio de Janeiro. E foi uma afronta também às autoridades, que no outro lado da rua é a sede também do Ministério Público, uma afronta às autoridades judiciais do nosso país. Também o presidente Biden dos Estados Unidos diz que Israel vai parar a ofensiva em Gaza no Ramadã, de acordo com se acordo sobre os reféns for fechado. Mas o nosso ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, falando na ONU, diz que o Brasil quer que cesse imediatamente os combates de Israel contra o Hamas lá na faixa de Gaza. Um perigo muito grande ao mundo, que o Irã conta com materiais suficientes para fabricar várias bombas atômicas. Quem diz isso é uma agência nuclear. No futebol, o Santos respirou mais porque a FIFA liberou para que ele consiga fazer novas contratações, pois ele estava impedido por não ter quitado a dívida com o ex-técnico Fabian Bustos. Mas agora, segundo se soube, houve um acordo e essa dívida cessou, e com isto poderá ter novas contratações por parte do São Paulo. Finalmente, uma prévia da inflação subiu para 0,78, segundo o IBGE, pois os números não condizem com a realidade, pois nós vemos que a inflação sobe dia a dia. A Polícia Federal faz uma operação contra russos investigados por lavagem de 40 milhões em criptomoedas aqui no Brasil. Já a Câmara dos Deputados deve retomar nesta terça-feira um debate que amplia a isenção tributária de igrejas. Sobre a dengue, aqui no nosso Rio Grande do Sul, uma idosa é a 8ª pessoa morta por essa epidemia. E o governo federal, segundo
vocês sabem, comprou uma quantidade irrisória da vacina a Kedenga, de um laboratório japonês, e a doença está se alastrando. E outra, se você tem dinheiro, a rede privada, que tem uma vacina nos valores de 300 a 400 reais, também já disse que está com escassez dessas vacinas, uma vez que começou a produzir também para o governo federal. O problema está se alastrando, está aumentando dia a dia, e providências do governo federal são muito poucas e não surtem efeitos, com certeza. Agora, falando de alegria, carnaval, Acadêmicos de Gravataí, a Pantera Negra, é a campeã do grupo de ouro do Carnaval de Porto Alegre. E de Porto Alegre, então, muita festa. Inclusive aqui perto da minha região, muitos foguetes nós escutamos. Também falando daquele coronel que tinha 111 armas e munições em apartamento que incendiou. Disseram que ele não havia se entregado à polícia para dar satisfação e nem comparecido ao quartel, uma vez que ele é um coronel aposentado, mas agora se soube que ele está internado num hospital. Para você que é apostador, Mega Sena pode pagar 120 milhões nesta terça-feira. Mas já o ministro Alexandre de Moraes dizendo: não podemos dar uma de Bambam contra o Popó. E ele sobre ficar alerta pela democracia. Os nossos ministros têm essas frases de efeito, mas também eles gostam de carnaval, gostam de desfilar em escola de samba, tomar bebida alcoólica em palanque oficial. É a Suprema Corte do Brasil, coisa que vocês não veem em outras Supremas Cortes de outro país. O líder do governo, Lula, na Câmara dos Deputados, quer que o PT proíba a aliança com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele diz que espera um cessar-fogo entre Israel e o Hamas até a segunda-feira. A Polícia Federal também diz que está atenta e avalia que, ao pedir anistia, o ex-presidente Jair Bolsonaro reconheceu crimes. Ela diz que está atenta, mas não esqueça que o mundo está atento ao que as entidades falam ou fazem aqui no Brasil. Então a Polícia Federal que também se cuide, basta dizer que ele, como o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou calado no depoimento, ele diz que agora também, que ele falando da minuta, ele avaliou que havia ou tinha conhecimento da minuta que havia. Mas também aquele repórter, o Sérgio Tavares, de Portugal, ele foi retido lá no aeroporto e foi interrogado pela Polícia Federal, e disseram que isso seria de praxe. Mas de praxe é revistar as bagagens se ele traz algo que contraria a nossa legislação. Mas foi questionado a ele, segundo ele informou, perguntando o que ele pensava sobre o governo brasileiro, sobre o que estava acontecendo na política do Brasil. Isto não tem nada a ver com interrogar a um passageiro. Fugiu do praxe. Então, coisas estranhas estão acontecendo com a nossa Polícia Federal, né? Já o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, ele afirma que a polícia prendeu um homem suspeito de ajudar foragidos da penitenciária de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Mas esse homem foi entrevistado várias vezes, foi intimado, foi preso pela Polícia Federal, e ele diz que ele foi pressionado e ele temia pela sua vida. Essa é a razão que ele ajudou aos fugitivos. Ele admitiu que houve isso, mas em prol da segurança sua e da sua família. É amplamente noticiado.
Também uma dívida pública federal caiu para 6,45 bilhões em janeiro. Quem diz isso é o Tesouro Nacional. Mas nós estamos com um déficit público sem igual. Também é algo muito estranho da nossa natureza, que a cidade do México, a capital do México, uma das maiores e mais populosas do mundo, está há pouco tempo de ficar totalmente sem água. Segundo dizem eles, graças às altas temperaturas e muito calor. São algumas das notícias que nós tínhamos no dia de hoje. Algo que aconteça que possa alterar o nosso dia a dia, voltaremos aqui. Fico agradecido por estarem conosco nesta edição.